Olá, pessoal! Você já ouviu falar sobre o homem mais sábio que já existiu? Salomão. A história de Salomão diz que ele recebeu uma instrução de Deus de não se juntar com mulheres estranhas, mulheres de fora do seu povo. Salomão foi considerado o homem mais sábio porque Deus derramou sobre ele da sua própria sabedoria. Deu também riquezas e um bom nome. Mas Salomão não conseguiu obedecer ao Senhor até o final. Ele começou bem, mas de repente ele decidiu se juntar com a filha de Faraó e com várias outras mulheres estrangeiras e idólatras. Salomão adorava o Deus verdadeiro, o Senhor, mas as suas mulheres tinham muitos outros deuses. E certamente alguns conflitos surgiram em seu lar e ele decidiu levantar um altar de adoração para cada deuses que elas adoravam. E ele mesmo passou a adorar esses deuses para agradar suas mulheres. A Bíblia diz que Deus ficou tão chateado com ele, que retirou a sua mão de graça sobre a vida dele. E os inimigos de Salomão começaram a se levantar e vir contra ele e destruir o seu exército. A Bíblia conta, queridos, que Deus disse que por amor a Davi ele não ia tirar o reinado de Salomão, mas que da mão dos seus filhos ele iria retirar. E aquele reinado, tudo que Salomão tinha, toda a sua riqueza, todo o seu reino, foi dividido em 12 tribos e o seu herdeiro só conseguiu ficar com um pedaço, com uma tribo, por causa da desobediência de Salomão. Às vezes, nós não entendemos quando Deus diz para não fazermos algo, para não ir por ali, para não se envolver com tais coisas. Mas Deus sabe do amanhã. Quando Deus disse a Salomão para não se envolver com mulheres estrangeiras, ele conhecia o coração de Salomão, o desejo enorme de agradar quem ele ama. E ele sabia que rapidamente aquelas mulheres iam convencê-lo de levantar um altar a deuses estranhos e ele ia cair na idolatria. Deus não estava tentando controlar a vida de Salomão para fazer do meu jeito porque eu sou soberano. Não, Deus estava querendo livrar Salomão do erro. Deus estava querendo livrar Salomão do pecado da idolatria. Não era pela mulher em si, mas era pelo que ela iria influenciar Salomão. Sabe, queridos, quando Deus diz para você se afastar de alguma amizade, para você deixar alguma associação, não é porque Deus não ama aquela pessoa, não, Deus não faz acepção de pessoas, mas é porque Ele sabe o quanto aquilo pode te influenciar ao erro. Talvez você diga, não, não vai me influenciar. Salomão também achava, no início dos seus dias, que nunca ele se prostraria diante de outro Deus. Mas ele se prostrou e não foi de um só, foi de deuses. Ele mesmo mandou levantar os altares. Sabe, amados, ouça a instrução de Deus. Nem toda a sabedoria foi capaz de evitar Salomão cair no erro. Porque o importante não é o saber, mas é o praticar. Não se limite ao saber, mas pratique as instruções do Senhor. Pratique aquilo que Ele tem dito ao seu coração. A Bíblia diz que Deus fala de diversas formas, de várias maneiras, até enquanto o homem dorme. Ele está falando com você nesse momento. Existem coisas que Ele está falando ao seu coração que eu nem sei. Pratique, coloque em prática. Não fique pesando em sua balança humana até que ponto isso é necessário, até que ponto isso é um quer que tem, isso é insignificante, não. Quando Deus dá uma instrução, Ele sabe porque Ele deu aquela instrução. Ele conhece o seu amanhã, Ele conhece o futuro. Deus quer te livrar do erro. A Bíblia diz que em Jesus nós somos conduzidos em triunfo, mas Ele também diz que Ele nos conduz, que Ele é o bom pastor que nos conduz, nos guia mansamente para águas tranquilas. Não se pode guiar alguém mansamente quando aquela pessoa não quer ir. Sabe uma criança birrenta que não quer ir com o pai? O pai puxa pelo braço, dá 2 beliscão e diz, você vai, menino. Mas isso não é guiar mansamente. A Bíblia diz que Ele nos guia mansamente para águas tranquilas e para pastos verdejantes. Ou seja, Ele só te leva para o lugar de acerto se você quer e se permite ser levado por Ele. Não se deixe ser levado pelas pessoas, pelas coisas e pelos lugares. Não se deixe ser levado por instruções de ninguém.
ainda que sábio lhe pareça, se essa instrução é diferente da instrução que Deus tem dito a você. Obedeça a instrução de Deus. Ela vai te livrar da morte. Fica com Deus. Eu sou Luana Cruz e essas são gotas de sabedoria para abençoar o seu dia.